Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá, a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Pula lá para o versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Mantenha a Bíblia aberta. Genealogias são coisas que nós não gostamos de ler na Bíblia. E eu entendo perfeitamente. Você já imaginou você abrir a Bíblia e começar a ler 20 páginas de genealogia? Vai ser maçante para valer. Talvez você esteja perguntando aqui, quando a gente lê esse texto, o que é que isso aqui quer ensinar para nós? E quando eu penso aqui em abrir o mês de dezembro, o mês do Natal, eu pensei um pouco em pensar e refletir sobre a história de Jesus. O que tem de especial nesta genealogia aqui, que nós gostaríamos de considerar com os irmãos nessa noite? Bem, nós precisamos de um pouquinho de conhecimento da história bíblica, e não é muito difícil isso que eu vou falar, para entender o que é que esse texto das Escrituras Sagradas está nos ensinando. Primeiro, meus queridos irmãos, esse texto aqui fala de uma coisa absolutamente estranha. Absolutamente estranha. Nenhum judeu faria isso que a Bíblia está fazendo aqui no livro de Mateus. E é interessante notar que o livro de Mateus, esse evangelho, foi escrito por judeus. O que tem de excepcional nessa genealogia aqui? O excepcional aqui, meus queridos irmãos, é que mulheres aparecem na genealogia. Aí você diz, o que o pastor está querendo dizer com isso? Essa excepcionalidade, meus queridos, não existe genealogia judaica em que mulher seja incluída. E quando eu leio esse texto aqui, eu começo a perceber a grandiosidade do Evangelho. Eu percebo que o Evangelho, na verdade, tenta mostrar sempre para nós que Deus aceita os não aceitáveis, que Deus inclui na sua história pessoas que não eram incluídas na história e não deveriam estar incluídas na história. Não há genealogia em que o nome das mulheres apareça. Essa sim. A genealogia de Jesus, as mulheres aparecem. O cristianismo foi a primeira religião do mundo a incluir mulheres na sua membresia. O apóstolo Paulo fala: em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. E isso que ele afirma na carta aos Gálatas era uma agressão aos judeus. Os judeus oravam, e não é brincadeira o que eu vou falar aqui agora não. Vocês podem rir porque é engraçado, mas não era brincadeira não, é verdade. Os judeus oravam dizendo, e alguns diariamente: Senhor, graça te dou, por não ter nascido nem cachorro, nem gentio, que eram os pagãos, o povo que não era judeu, e nem mulher. Não era brincadeira isso aí. Eles oravam assim. E o Evangelho vem, e logo de cara, no livro de Mateus, você vê mulheres. E meus queridos irmãos, agora nós precisamos de aventurar um pouquinho na história aqui, para ver que tipo de mulher que aparece aqui na genealogia. E isso me assusta. Me assusta por quê? Porque as mulheres que aparecem aqui, todas elas têm problemas sérios, do ponto de vista da moral. Todas elas, eu não sei se você tem a sensação que eu tenho, mas eu gosto muito de falar dos meus parentes, aqueles que se deram bem na vida. Um parente que gravou um disco, um parente que se tornou um jogador de futebol conhecido, um parente que ganhou dinheiro. É ótimo falar desse pessoal. E aí você se reporta a eles, assim de forma até orgulhosa, porque você afinal é primo deles, é tio seu, né?
É primo terceiro, mas você faz questão de dizer que é primo, né? Não sei se tem primo terceiro, mas você diz, é parente. Mas, meus queridos irmãos, a gente não gosta na nossa genealogia, na nossa história familiar, daqueles parentes que a gente tem uns montes na família da gente. Aqueles que são tudo da pá virada. Gente atravessada. E se eu contar metade da história dos meus parentes para vocês, vocês não deixam mais pregar aqui, mas que eu prego aqui nessa igreja. Metade. Eu não preciso ir muito longe. Eu não preciso fazer muita história e nem muito rodeio. Na genealogia de Jesus, olha quem que aparece. Tamar, a primeira aqui no versículo 3. Diz que Judá gerou de Tamar, mas o texto não está dizendo quem era Judá e quem era Tamar. A história foi a seguinte: Judá tinha 2 filhos. Um se casou com Tamar, morreu. Pela lei do levirato judaico, ele tinha que dar o outro filho para gerar filho dentro do levirato, não para aquele homem que iria engravidar a mulher, mas pelo irmão que já tinha morrido. É complicado isso, também não entendo, mas era assim que funcionava a lei do levirato. Mas esse rapaz, chamado Onã, daí a palavra onanismo, Onã, diz a Bíblia que ele tinha relação sexual com Tamar e evitava que o sêmen dela engravidasse. E, de certa forma, conseguiu. Mas a Bíblia diz que isso pareceu mal aos olhos de Deus. E Onã morreu. Ficou um menininho pequeno. Judá disse: olha, quando crescer eu te dou em casamento para gerar filho aos meus filhos. E o tempo foi passando e Tamar disse: esse sogro meu está me enrolando. Porque o menino virou homem e ela não deu o menino para se casar com ela. E o que ela fez? Ela foi para a beira da estrada, se vestiu de prostituta. Quando Judá passou por ali, ela disse para Judá, ela se ofereceu a Judá como prostituta. Judá, que estava viúva recentemente, se envolveu com essa menina, que era sua própria nora, só que ela pediu em garantia 3 coisas dele: o selo dele, o cajado dele e a vasilhinha de água. E ele deu. Aí o que aconteceu? Ele foi embora. Dias depois ele recebe a notícia lá na terra dele: a sua nora engravidou. Ele disse: ué, simples, vamos apedrejá-la. Saiu animado para matar a menina, porque era a honra da família que estava em jogo. E quando chegou lá, descobriu que era ele o pai da criança. Pois é exatamente essa mulher que aparece aqui na genealogia. E a Bíblia faz questão de frisar: Judá gerou de Tamar. É um filho clandestino, gente.